Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava, com o treino aberto. E ali ele trouxe pra gente muita informação sobre o Michael. Será que ele fica no Corinthians? Será que ele vai pro Atlético Mineiro? Tem informação urgente agora. E também sobre a quitação da dívida com Matias Rojas. Infelizmente, 40 milhões jogados no lixo e muito mais nesse vídeo, hein? Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar do campeão da Copa do Brasil 2025, Brenner? Vamos? Diretamente do CT do Corinthians, onde ocorre agora um treino aberto. Lili Nascimento, minha duplinha de vocais. É um prazer falar com você, Lili. O que você traz pra gente? Bom dia. Prazer o meu, Joãozinho. Beijo pra você, ao Breiler, a Mari, ao fã de esporte. CT Joaquim Grava aberto hoje pra imprensa, né? Treino aberto por aqui. Então, já está rolando toda a parte tática também dentro de campo, campo reduzido. Mas o assunto no Corinthians é sempre outro. Porque se Marcelo veio atrás de paz por aqui, isso ele não terá. Tem muito trabalho, eu vou pedir pro Rodrigo mostrar quem está ali, ó, sentado ao lado do presidente Osmar Stabile, é o Marcelo Paz, porque está trabalhando muito desde que assumiu o cargo aqui no Corinthians. São algumas situações pontuais, né? A gente começa com a situação do Maicon, a Nath Andrade estava falando, realmente ainda não ficou certo se o Maicon vai permanecer no Corinthians ou deve ir para o Galo. Até então Marcelo Paz queria reduzir de 3 temporadas para 2 temporadas, né? A renovação com ele, até então ele estava por empréstimo do Shakhtar, então o Corinthians adquiria 50% dos direitos econômicos. O Shakhtar falou, não, eu quero 3 temporadas. O Galo veio e ofereceu as 3 temporadas, então agora está para decidir, porque o Marcelo Paz voltou atrás, diz que o Corinthians então assinaria em 3 temporadas com o Maicon, porque é um pedido do Dorival. O Dorival quer a permanência do volante, foi muito importante nesse último título também, capitão da equipe, decisivo, um dos líderes aí no vestiário, então há um esforço pro lado da diretoria aí para tentar manter o Maicon, há esse esforço. Uma boa notícia é que o Rojas, o Corinthians já não deve mais nada pro Rojas, tá? Já pagou então as 2 parcelas, tinha dividido em 2 parcelas cerca de 41 milhões para ele, já pagou, então não corre risco de sofrer transfer ban pelo Rojas, mas ainda tem o transfer ban pelo Félix Torres, então o Corinthians precisa aí quitar a dívida com ele até o final da semana. Tem uma matéria do João Felipe França no ESPN.com contando todos os detalhes, tá? Então o adiantamento aí da LFU ajudaria o Corinthians a quitar essa dívida, derrubar o transfer ban e finalmente ir ao mercado. Por quê? Vou dar um passo ao lado pro Rodrigo mostrar o treino, porque assim, aí no campo, os jogadores fazem toda a parte tática aí com o Dorival, mas 2 atletas não estão aí. Nem tô falando do Yuri, tá? O Yuri Alberto volta lá pra sexta-feira só, ele tá na Itália resolvendo a questão da cidadania. Memphis e Raniel estão fazendo um trabalho interno, porque o Memphis ainda ficou com dores no joelho, né, por conta de uma sequela óssea aí, ele acabou jogando no sacrifício na reta final de 2025, e o Raniel é a mesma coisa, por conta de um desconforto no tornozelo, também tá fora, estão fazendo um trabalho interno, não há previsão ainda firmada de retorno, mas o departamento quer fazer tudo direitinho para não pular etapas, porque essa temporada promete, e eu prometo voltar daqui a pouquinho no Sport Center com muito mais informações do Timão, Joãozinho. Combinado, Lili, te aguardamos logo aqui no Sport Center com mais novidades ainda sobre o Corinthians. Parece que hoje, pelo menos, as notícias do Corinthians não estão tão bombásticas. Agora, o Corinthians, como a Lili Nascimento nos informou anteriormente, quitou o primeiro transfer ban. Falta a questão do Félix Torres com o Santos Laguna. Mas, Lili, a gente estava falando antes aqui do Botafogo, que também sofre de transfer ban, mas está de olho no mercado. O Corinthians é a mesma coisa. Uma renovação com o Maicon para permanecer. Como o Corinthians está nesse mercado, apesar do transfer ban, Lili? Apesar do transfer ban, Joãozinho, além dessa questão do Félix Torres, tá? Dos 40 milhões aí ao Santos Laguna para derrubar esse transfer ban, também tem um transfer ban com a CBF, né? A gente não pode esquecer. E aí o Corinthians precisa derrubar também esse transfer ban. Sobre valores, o Corinthians tem uma parcela para pagar no próximo dia 17 de janeiro. Aí tem que honrar com os compromissos, mostrar que é um bom pagador para aí sim também derrubar esse transfer ban da CBF, tá? Da Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então são 2. Além do Félix Torres, também tem esse da Câmara
agora de resoluções, mas assim, o que eu posso falar para vocês e para o fã de esportes é que o Corinthians está trabalhando muito nos bastidores para conseguir resolver essa questão essa semana. Então, até sexta-feira, no máximo aí, esse valor deve ser pago ao Santos Laguna e também essa questão com a CBF. Aí acontece que o Corinthians vai poder contratar, mas aí vem uma notícia não tão boa. O Corinthians não tem dinheiro para contratar. Conversei com pessoas aqui do clube, né? Apurei que qual que será a referência que eles terão no mercado. Não vão trazer jogadores que o Corinthians precisará pagar a transferência, tá? Então, tantos milhões para trazer o jogador. Não. O foco é trazer jogador por empréstimo ou jogador que estiver livre no mercado. Isso aí, eu conversei com pessoas aqui dos bastidores, pessoas ligadas à diretoria e posso afirmar ao fã de esportes. O Corinthians não tem como pagar e não vai pagar por jogadores, pagar por transferências de jogadores para chegarem aqui no clube. Somente jogadores por empréstimo ou então jogadores que estiverem livres no mercado. Já tem alguns nomes? Sim. O que eles me passaram é que eles já têm alguma lista com nomes, tá? Nomes que já foram deixados pelo Fabinho Soldado e que agora estão sendo analisados pelo Marcelo Paz. E aí sim, o Corinthians vai ao mercado a partir da próxima semana para trazer reforços. Situação do Maicon ainda não está resolvida, tá? Não tá certo de que ele vai ficar no Corinthians ou que ele vai pro Galo. Pro lado do Corinthians há uma tentativa grande aí de mantê-lo aqui por mais 3 temporadas. Memphis Depay e Ranieri não treinaram no campo hoje, estão seguindo as instruções médicas lá, fazendo um trabalho interno por conta do Ranieri no tornozelo e do Memphis no joelho. E Yuri Alberto deve retornar até sexta-feira, se juntar ao elenco. Aí fica aquela questão se ele deve ser dúvida ou não para domingo contra a Ponte Preta, né? Até porque não participou do treinamento durante toda a semana. Mas sim, Joãozinho, o Corinthians quer ir ao mercado, mas assim, com muita cautela. Cautelinha, Lili, cautela. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser o trabalho do Marcelo Paz agora à frente dos bastidores do Corinthians. Mas André Hernan, agora eu quero saber, porque o chat estava perguntando aqui, ó, Maicon, o Paulo Sérgio perguntou no chat, Maicon, uma galera perguntando de Maicon, vai pro Atlético Mineiro, vai pro Corinthians. Você vai me responder, o Maicon, ele está mais próximo de ficar no Corinthians ou de ir pro Atlético Mineiro? O que vocês dois têm de novidade dessa situação do Maicon? Vamos lá, é uma situação que não está totalmente resolvida, né? Não é uma situação que está já fechada. O Maicon está fora do Corinthians, não vai mais jogar, e o Shakhtar não aceitou e tal. Ainda não houve uma resposta, ou pelo menos até ontem à noite não se tinha uma resposta. Lembrando que a gente está no meio do Natal ucraniano, então é uma espécie de feriadão lá na Ucrânia e muita coisa acaba não funcionando. Então, estão aguardando muito essa resposta, porque vai ser a resposta definitiva. Se o Shakhtar vai aceitar a volta do Corinthians na questão do tempo de contrato e tal, de 2 anos para 3 anos, porque o Corinthians fez uma nova proposta, voltou atrás no coisa, ou então vai aceitar a proposta do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro sim fez uma oferta nos moldes em que o Shakhtar queria no antigo acordo com o Corinthians, 3 anos de contrato, ficar com 50% do jogador e ainda ter uma possibilidade ali de ganhar uma grana lá na frente com esse contrato. Então assim, hoje, nos bastidores do Corinthians, pessimismo. Tá. Pessimismo. Nossa. Pessimismo. Na questão do Maicon, ele aguarda, né, tá aguardando, não é uma situação que foge das mãos do Maicon hoje, né, foge das mãos do Maicon, é uma questão que depende muito do Shakhtar, e o Atlético Mineiro está esperando para ver se tem um sinal verde para poder avançar na negociação. Então hoje o cenário é esse, um pessimismo do lado do Corinthians, uma decisão que está nas mãos do Shakhtar, o jogador aguarda e o Atlético Mineiro também aguarda porque tem muito interesse em incorporar ele. Ô Bruno Andrade, falando assim no modo literal, o Shakhtar tá puto com o Corinthians, né? Porque tinha um acordo encaminhado, mas tá certa, né, a palavra, eu usei a expressão. Tá puto, não tá? Não, é isso, dá pra esticar um pouco mais. A expressão que eu ouvi foi: o Shakhtar tá putaço, não tá puto, tá putaço com o Corinthians. Porque não custa lembrar, o Shakhtar, nos últimos anos, emprestou o Maicon 2 vezes sem custos,
há uma dívida pendente de 1 milhão de euros, na cotação atual, pouco mais ali de 6 milhões de reais, que o Corinthians, por enquanto, não pagou nem sequer um centavo, e mesmo assim o Shakhtar sentou para poder negociar uma transferência em definitivo, ou seja, já não cobrou nada lá atrás, tem uma dívida pendente que não recebe, e ainda assim sentou, fez um acordo ali para que o Maicon ficasse vinculado definitivamente com o Corinthians, pelo Corinthians, com mais 3 anos de contrato. Ficaria então uma divisão dos direitos econômicos, 50% para o Shakhtar, 50% para o Corinthians, sem custos, ou seja, o Shakhtar abriria mão de 50% e não cobraria nada, só queria receber lá o 1 milhão por conta dos 2 últimos empréstimos, com a contrapartida de que o Maicon assinasse um contrato de longa duração, 3 anos, que permitisse que eventualmente o Shakhtar recebesse alguma coisa no caso de uma eventual venda. A questão é que isso foi acordado com o Fabinho, o Marcelo Paz inicialmente aceitou, só que de última hora desceu. Diminuiu de 3 para 2 anos o contrato do Maicon. Maicon não gostou, mas sobretudo quem não gostou foi o Shakhtar, porque viu a quebra de um acordo verbal entre os dois. E aí surgiu o Atlético Mineiro oferecendo as mesmas condições, o mesmo salário para o Maicon, as mesmas condições para o Shakhtar, 50-50 e um contrato de 3 anos. Então o Shakhtar, assim, abriu muito para o Corinthians, e o Corinthians ainda assim se deu ao luxo de incomodar o Shakhtar. Por isso hoje, e depende muito dos próximos dias, das próximas horas, eu não tenho uma bola de cristal aqui para prever o futuro. O que a gente tem é o termômetro. O termômetro hoje é mais favorável para o Atlético Mineiro, mas não significa que o Corinthians esteja fora da jogada, porque o Corinthians voltou ao acordo inicial. O Corinthians bateu a porta do Shakhtar e disse: ok, desculpa, pelo amor de Deus, a gente quer o Maicon por 3 anos e mantemos o acordo inicial. Só que tem agora a proposta do Atlético e a insatisfação do Shakhtar com o Corinthians. As propostas são similares, em cima da mesa do Shakhtar, mas que não responde hoje e se calhar também não responde amanhã por conta desse Natal na Ucrânia, enfim, essa data festiva na Ucrânia. Mas o termômetro é esse. Hoje está mais para o Atlético Mineiro, o que não significa automaticamente que vai fechar no Atlético Mineiro, mas que o Corinthians comeu bola. O Maicon tem notícia aí também rapidinho, que o Galo, pelo jeito, tá na frente aí para ficar com o Maicon para essa temporada, atravessando o negócio do Corinthians com o Shakhtar. O Corinthians quer dar 2 anos de contrato, o Atlético ofereceu 3 anos. Então, aí parece... E o Shakhtar prefere os 3. Eu não entendi muito bem esse negócio aí do Shakhtar. O Corinthians continua devendo, fica com 50%, acho que o Shakhtar falou, não vou receber mesmo... Então, eu não sei. E aí, parece que o Corinthians voltou atrás aí, ó. Parece que volta a oferecer os 3 anos de Por contrato. causa do Atlético. O Corinthians queria só 2 anos. Se você fosse o presidente do Corinthians, o Savoia Stabile, você ia deixar o Maicon ir pro Atlético ou segurava com esses 3 anos de contrato aí? Eu ia fazer um custo-benefício. O Maicon tem quantos anos? Vê aí. Vou abrir. Não lembro agora. 28. Você tem que projetar. 28. Você tem que projetar, dá para jogar 28, 29, 30, dá para projetar a terceira temporada. Quando você faz um contrato de 3 anos, você tem que projetar o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Não gostei do Maicon na volta dele. Achei que ele ficou lento, com pouca recomposição, chegava sempre atrasado. Aí depois melhorou. Melhorou bastante. Quer dizer, é um cara líder, bate pênalti fora, não pipoca, tem jogo grande, acho legal. Mas eu não abriria a mão de investir num jogador como o André. Não, de jeito nenhum. O André tem que jogar. Cauê tem que jogar. Esses caras com potencial, por quê? Você bota para jogar, você vai valorizar, você vai vender o teu garoto. Hoje em dia a Europa só quer garoto 18, 20. Nessa faixa do bidon aí. Então, a proposta, cara, se for vender, tem que chegar logo. Você tem que botar a molecada para jogar. Ah, mas é muito verde. Não importa. Se o cara é bom, você tem que botar para jogar. Entendeu? Então esse André é muito bom. O Cauê é muito bom. Tem vários jogadores. O Dieguinho eu gosto muito. Precisava pegar um pouquinho mais de massa, né? Mas também é um muito bom jogador. Então o Corinthians tem... Por isso que esse Transerban não me ilude muito, não, porque tem jogador na base que dá pra... Não, mas eu acho que esse é um problema, né? Porque
tudo bem, o Corinthians pode explorar a base, eu acho que deve explorar a base. Mas com o transfer ban, o Corinthians não pode contratar. Não pode. Então eu acho que essa é uma preocupação. Nem o Você perde Maicon, eu acho, viu? Não, o Maicon pode Não, continuar. tem que fazer contrato definitivo. Eu acho que não pode. Porque se não pode novo contrato, ele está emprestado. Contrato de empréstimo é uma coisa, contrato definitivo é outra. Será que o registro na CBF? Acho que o problema é o registro na CBF. Eu não sei, não. Eu precisava consultar alguém. Alguém que entende, advogado. né, de Eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Mas eu desconfio. Não, porque ele já tá inscrito como jogador do Corinthians, entendeu? Então, pensa, o Corinthians vai perdendo o jogador, perde o Maicon pro Atlético Mineiro. O Flamengo vem e leva o Breno Bidon. E o Corinthians não pode contratar, não pode repor. Eu acho que... Então, assim... Mas às vezes é melhor não repor do que repor com coisa errada, né? Isso que é o caso aqui, ó. O problema é que você vai ficar sem peça pensando em elenco mesmo, né? Um acréscimo dessa história do Maicon, eu acho que é importante a gente pesar que o agente dele é o Marcelo Vojnovic. Ele é pai do Lianco, do Atlético Mineiro, e o Maicon é casado com a Liara, irmã do Lianco. Então, eu acho que deve existir sim um lado que pese para ele ir pro Atlético, e talvez até a torcida dele de coração seja o Corinthians, enfim. E Não, Maicon é ligado ao Alguns sites segmentados aí já estão cravando que o Maicon é jogador do Atlético. Imagino que sim. Eu vou olhar. Vai dando uma olhada aí. O Guilherme Frossá, que alguns sites segmentados aí estão cravando que o negócio com o Atlético já tá fechado. A gente tem que agradecer ao Atlético Mineiro, hein? Nós, como corintianos, eles levaram o Fausto Vera. Nossa, esse... E eu cantei a bola. Esse daí é um enganador, hein? O River, né? Ele já saiu. É um enganador, porque ele com aquela luvinha, aí a imprensa, os caras que fazem por scout, 90% de passe certo. Só pra trás? Só de lado, só de lado. Eu lembro. De lado pra... Agora, passe vertical e chute a gol... Faz o scout só disso daí. Então os caras vão muito em cima dos números, entendeu? Eu falei ontem aqui que essas estatísticas aí... eu gosto de ver futebol de outra forma. Outro que enganou em estatísticas aí, e que aí o que acontece, o Corinthians vai... A gente falou aqui, Maicon, revelado pelo Corinthians. Breno Bidon, revelado pelo Corinthians. Aí vai lá, tem que gastar... Bom, temos mais notícias lá no ESPN.com.br, complementando a história do Maicon. Segundo apurou a ESPN, o Timão não é mais a preferência do Shakhtar. Os ucranianos que se irritaram com o Corinthians avisaram que não vão responder nada nesta segunda-feira e deixaram muito claro que o Galo hoje é o melhor caminho para o volante. Dificultou a vida ainda do Corinthians, André. O Corinthians se colocou diversas vezes com diversos casos de jogadores de níveis diferentes de importância e capacidade técnica em posições muito difíceis, não só em questão, de orçamento, mas também nas relações com os clubes que emprestam jogadores ao Corinthians, que negociaram jogadores com o Corinthians nos anos recentes e não receberam aquilo que era de direito desses clubes. E aí, quando o Corinthians precisa de alguma coisa, no caso, a manutenção de um jogador que agrada a comissão técnica, que encerrou a temporada participando decisivamente de momentos importantes, é capaz que, contra a vontade do Corinthians e, muito provavelmente, contra a vontade do próprio jogador, o destino dele seja outro. Porque quem tem o controle sobre onde o Maicon jogará não é mais o clube pelo qual ele terminou a temporada de 2025, e o culpado, o responsável por isso, só tem um nome, é o Corinthians e mais ninguém. Muito bem, seguimos falando de Corinthians, mas tá lá no ESPN.com.br e tem a ver com o Fagner. É um jogador que não joga mais no Corinthians. Temos aí, então, a rescisão de contrato do Fagner. Então, o acordo para romper o contrato com o lateral direito. Com isso, o jogador fica livre para se transferir definitivamente ao Cruzeiro, clube ao qual ele já estava emprestado. O contrato de empréstimo com a Raposa terminou no fim da última temporada e o Fagner não estava nos planos do Dorival Júnior. Então, o Ala nem chegou a se reapresentar com o restante do elenco no último sábado, assim como o volante Alex Santana e outros 2 atletas. A diretoria do Corinthians prevê uma economia de aproximadamente 8 milhões de reais com a saída do jogador, que já tem 36 anos. Então é isso, cara. 40 milhões jogada na lata do lixo pro Matias Soares. Parabéns aí, Augusto Melo. Parabéns, Augusto Melo. Daí alguns vão falar, mas não foi ele que contratou. Eu sei que não foi ele que contratou, foi o Duílio.
Mas o contrato lá que fez ele sair do Corinthians foi o Augusto Melo e o Rubão que refizeram. Se atrasasse um dia, ele podia rescindir e receber todo o contrato. Augusto Melo, cara, o que esse cara fez no Corinthians? Foi um ano, hein? Um ano e pouco ali. Dívidas milionárias, Santos Laguna, não pagou ninguém, Garro. Cara, que cara. Eu olhei até a frase do. Eu esqueci o nome do diretor que falou que com uma semana o Augusto Melo já tentou roubar o Corinthians, no caso lá da patrocinadora. Eu não vou nem vou entrar no mérito, né? Pra não levar um processo aqui à toa. Mas cara, inacreditável. Com relação ao transfer do Santos Laguna, pelo que eu tô vendo, as informações também da mídia, até sexta-feira cai esse transfer ban. O Corinthians vai receber 70 milhões da LFU. Então, sexta-feira, sábado talvez já cai. Porém, então, da CBF. Esse da CBF parece que tá mais chato do que o do Santos Laguna, mano. Porque o do Santos Laguna, você pagou, cai na hora. O da CBF fala que tem que esperar 6 meses. Cara, que é isso, mano? Cara, a CBF é um lixo também, né? Pelo amor de Deus. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Comenta aí o que você acha da provável saída do Maicon. Muitos portais já cravando ele no Atlético Mineiro. Pra mim, quer ir? Vá. Não faz diferença alguma. Jogou bem alguns partidos da Copa do Brasil? Jogou. Mas se colocar na balança os 4 anos dele de Corinthians, aí, quase 4 anos, eu chuto aqui umas 10 partidas no máximo que ele jogou bem. Acho que nem chega a isso. Comenta aí. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.